Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando esse vídeo aqui para falarmos sobre a volta do público aos estádios, o protocolo que o Fluminense deve anunciar daqui a pouquinho e também sobre o que foi acordado na reunião do Conselho Técnico. O pessoal não quer jogar a última rodada do Brasileiro sem que todos os clubes cheguem com essa condição de jogar a última rodada do Brasileiro. Os detalhes eu te conto logo depois da vinheta. Enquanto você aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa seu sininho e compartilha esse vídeo com os amigos tricolores. Pois é, galera tricolor, ontem foi dia de muita agitação nos bastidores do futebol brasileiro, com a reunião do Conselho Técnico dos clubes da Série A, que definiu aí a volta do público na próxima rodada no Campeonato Brasileiro, mas também tem jogos com portões fechados ainda e jogos que foram adiados. Vamos começar falando então do próprio jogo do Fluminense, que encararia o Santos agora nesse próximo domingo e teve o seu jogo adiado. A data agora foi para o dia 27 de outubro, a informação já foi até publicada no site da CBF. Mas eu vejo muitos amigos aí falando que o Fluminense aceitou esse pedido do Santos em adiar o jogo. Na verdade, se a gente for falar em relação a quem ganha mais com esse adiamento, acredito que seja a equipe do Santos, que vive um momento turbulento, e o Carille vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar a sua equipe, né? Ele que chegou há pouco tempo no clube. O Flu perde um pouquinho, vem embalado, agora vai ficar um tempo aí sem jogar, volta a campo somente contra o Fortaleza, dia que vai marcar a volta da torcida do Fluminense no estádio. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre esse protocolo da volta da torcida no estádio. Então vamos falar um pouquinho dessa questão do adiamento do jogo. Vi alguns amigos comentarem que o Fluminense teria acatado um pedido santista para que a partida fosse adiada. Não foi bem por aí. A gente apurou que na reunião do Conselho Técnico realizada no início do mês, foi combinado que haveria a prerrogativa do clube mandante que não pudesse ainda mandar seu jogo com torcida na 23ª rodada, pudesse solicitar o adiamento. Isso foi uma prerrogativa combinada lá atrás. O Santos, no caso, joga em São Paulo e o João Dória falou que o público em São Paulo só a partir do dia 4 de outubro. E o Santos, então, que ia jogar no dia 3, no domingo, pediu, usando dessa prerrogativa, solicitou então o adiamento da partida contra o Fluminense, o que foi acatado por todos, porque já foi o que fora combinado lá atrás, e não apenas o Fluminense aceitou esse pedido. Já no caso de Palmeiras e Red Bull Bragantino, que também atua em São Paulo, o Palmeiras vai encarar o Juventude e o Bragantino vai encarar o Corinthians, eles, para não embolar mais a tabela deles próprios, eles aceitaram jogar sem público esses jogos. Portanto, Palmeiras e Juventude, Red Bull e Bragantino também ocorrerá em São Paulo, mas sem público. E o outro jogo da rodada que foi adiado por esse mesmo motivo foi Bahia e Ceará, que aconteceria em Salvador. E a gente lembra que o Rui Costa, governador da Bahia, vai apenas se manifestar novamente sobre a volta ou não do público aos estádios no dia 11. Ele alega lá que os números da pandemia na Bahia pioraram e que seria um contrassenso fazer a liberação do público. Isso tudo, essa decisão do Rui Costa, foi que originou um dos principais problemas em relação ao Clube Bahia. No caso do Bahia, o Bahia aceitou jogar o próximo jogo com portões fechados, sem público, caso não houvesse uma liberação do Rui Costa, que vai se manifestar 2 dias antes da previsão desse jogo, mas não aceitará dar continuidade no campeonato caso ele não possa mandar jogos com público e os outros clubes possam. Então esse é um ponto que vai ser discutido lá na frente, mais confusão, mais novela à vista por aí. Importante também a gente destacar, que eu também apurei assim com uma galera ligada à CBF, também ao Fluminense, é que os clubes não vão aceitar disputar a última rodada, a 38ª rodada do campeonato, caso outros clubes ainda tenham jogos a serem feitos. O que isso quer dizer? Chegar na 38ª rodada, todos os clubes do campeonato têm que chegar de forma igual, com todos eles com 37 jogos para juntos jogarem a 38ª rodada. Se tiver algum jogo por realizar de qualquer clube, seja qual for a quantidade, os clubes vão pedir o adiamento da última rodada até que os demais se igualem, ou seja, só será disputada a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro se todos os clubes chegarem juntos nessa rodada com 37 jogos já realizados. Essa foi um outro acordo celebrado também para que o campeonato não acabasse para um e continuasse para outros. Acredito que isso também nada mais justo em relação a essa questão. Falar um pouquinho então do protocolo agora da CBF para a volta do público aos estádios e também a tendência, o que o Fluminense vai fazer, a tendência que a diretoria vai determinar para o seu próprio protocolo, né? A gente vai lembrar em primeiro lugar
que a CBF estabeleceu alguns critérios, inclusive falando sobre vacinação, falando sobre distanciamento social, uso de máscara, e a gente vai destacar aqui os principais pontos. Uma vez a gente está até na matéria, já está completa lá aqui no site de Saudações, que aliás vem novidade por aí, hein, galera? Vocês podem ficar ligados também em todos os detalhes, né? Vamos lá. A torcida do Fluminense já tem data prevista para voltar ao Maraca, na arquibancada, acompanhar o time de perto. Tudo indica que o jogo contra o Fortaleza, no dia 6 de outubro, a galera tricolor esteja presente nas arquibancadas do maior do mundo, fazendo a festa e apoiando o Flusão. Mas algumas regras deverão ser observadas para que os tricolores possam acessar o estádio e uma vez lá dentro, outras deverão ser cumpridas para evitar maiores dores de cabeça. Medidas de barreira, vamos começar por elas? Aferição de temperatura corporal como critério para adentrar o estádio. Uso obrigatório de máscaras de proteção facial autorizadas pela Anvisa nos ambientes internos do estádio durante todo o período de permanência. Então, se você tem uma máscarazinha de pano, etc e tal, talvez não seja o mais indicado. Bom dar uma conferida, se você for ao jogo, quais são as máscaras que são aprovadas pela Anvisa, tá? Obrigatória a manutenção do distanciamento social nos assentos e setores do estádio durante todo o período de permanência, ou seja, não pode aglomerar. Higienização das mãos com álcool a 70% ou lavagem com água e sabão. E vai ter também um controle individual dos torcedores, também está sujeito às determinações das autoridades locais. Mas o protocolo da CBF diz o seguinte: obrigatória a realização do teste RT-PCR para a detecção do vírus SARS-CoV-2 em até 3 dias antes da partida. Como alternativa, o teste pesquisa de antígenos será aceito se realizado em até 2 dias antes da partida, desde que realizado por laboratório de análises clínicas ou unidades de prestação de serviço de saúde devidamente autorizado pelas autoridades sanitárias. Ou a vacinação plena contra a Covid-19. Serão elegíveis para aquisição de ingressos os indivíduos com vacinação plena sem necessidade de testagem. E aí entende-se como vacinação plena: ter vacinas de 2 doses, ter sido imunizado obrigatoriamente com as 2 doses, vacina de dose única, ter sido imunizado com a dose única, e a comprovação da vacina plena deverá ser providenciada pelo indivíduo através da emissão do certificado de vacina disponíveis nas plataformas oficiais. Outros pontos de destaque nesse protocolo: será permitida apenas a presença do público mandante, a fim de se evitar deslocamentos de torcedores de outras localidades. A presença e circulação de público nos estádios previstas no protocolo estão limitadas à zona 3 dos estádios, estacionamentos, arquibancadas e camarotes, não podendo transitar nem permanecer na zona 1, que é o campo, e 2, competições, que são de exclusivo acesso de pessoas credenciadas a serviço da partida. E os clubes, por fim, devem elaborar e apresentar os planos operacionais atualizados já sobre o contexto das orientações desse protocolo. A diretoria tricolor espera apresentar o plano próprio até o final de semana, incluído a forma como se dará a aquisição do ingresso e se será disponibilizado para sócios que permaneceram, apenas para sócios que permaneceram adimplentes ao longo da pandemia, mesmo sem ter acesso aos jogos, e quais serão os demais critérios observados aí, esses protocolos da CBF. E aí, a nossa reportagem deu uma colherada um pouco mais profunda e apurou que a tendência realmente do Fluminense é por fazer isso, privilegiar os sócios que ficaram adimplentes aí ao longo da pandemia, mesmo sem ter acesso aos jogos. Inclusive, a gente pode extrair isso de uma entrevista recente do presidente Mário Bittencourt, que disse o seguinte: nos primeiros jogos vamos privilegiar os sócios que pagaram esse tempo todo. O Fluminense não tem prejuízo quando coloca sua torcida no estádio. Vamos privilegiar quem ficou. Não vamos nos preocupar com questão financeira, mas com quem ficou. O protocolo que o Fluminense defende é só de vacinados. O PCR custa muito caro, uma ida ao estádio de uma família custa R$ 1.500. Não faz sentido fazer isso com o torcedor. A tendência é que os sócios estejam como convidados do Fluminense. Então essa é a tendência que deve acontecer aí nesse jogo contra o Fortaleza. Na sequência, o presidente ainda falou sobre a possibilidade de novos planos, né? Quando fizemos a pesquisa sobre o motivo de ser sócio, a maioria diz que é para ir aos jogos. Interrompemos o lançamento no ano passado e fizemos um trabalho que começou pela torcida e o clube abraçou, do É Pelo Flu. Conseguimos a retenção desses sócios, mesmo sabendo que não haveria público, 30 mil pessoas se mantiveram. E a tendência é que a gente lance daqui a um mês um novo plano com a abertura do estádio. Portanto, está vindo aí também os novos planos de sócio-torcedor. Então é isso, galera. A tendência é que o Fluminense trate seus sócios como convidados para essa partida, os sócios que se mantiveram adimplentes aí ao longo da pandemia. Ainda está sendo estudada também quais serão o que será aplicado nesse protocolo, se vai ser exigido o teste PCR ou se vai ser
PCR ou vacinação completa. Essa decisão deve sair a qualquer tempo, aí até o final da semana. Lembrando que o Flu só volta a campo agora no dia 6 contra o Fortaleza, fechou? Bom, essas são as informações aí da volta ao público e também a questão envolvendo aí o protocolo para a entrada do estádio, os jogos adiados pela CBF, enfim, pelo Conselho Técnico, e também essa questão de privilegiar os sócios adimplentes que permaneceram fiéis ali ao Flu ao longo da pandemia. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo, espero que todos tenham curtido. Eu sempre esqueço de falar, mas agora é sério, galera. Deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos tricolores. Só você deixando o like já ajuda a gente pra caramba aqui no nosso canal no YouTube, que a gente viu. A gente tá voltando a movimentar aqui o canal devagarinho, resgatando a nossa audiência por aqui. Fechou? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem ligados. Alô Melão, livezinha, Fluente em Flu, além de todas as matérias especiais aqui do Saudações Tricolores. E tem novidade por aí, hein? Dentro em breve, um novo Saudações todinho pra torcida tricolor. A gente tá trabalhando com muito carinho aí numa atualização. Vai ter muita coisa bacana chegando por aí. Beijo no coração. Tchau, tchau.